Quais são os requisitos de uma alfabetização eficaz? Eu sei, eu já vi, eu vejo as pessoas falando por aí que não tem essa de alfabetização mal feita, não tem essa de um método melhor, de uma... Será? Será que não tem mesmo? Será que essa ideia, e isso eu recebo todo dia, muita gente escrevendo, professora, mãe falando assim, todos os métodos são válidos, a gente pode aplicar um pouco de todos. Você que está me assistindo aí, você domina todos os métodos dessa forma? Numa sala de 40, você consegue olhar para cada aluno individualmente e aplicar uma forma para cada aluno? Gente, isso é muito bonito no papel. Lindo na teoria, quando a gente debate aqui no Instagram, no YouTube. Mas a prática, a vida, dentro da sala de aula, ela não é assim. Não é uma verdade. É romântico, é bonito, tá no papel. Quando a gente fala, a gente enche a boca e fala, temos que adaptar para cada aluno. Não é assim? Eu vejo, eu discuto muito sobre isso. Só que, na real, na sala de aula, não é assim. Até porque nós, enquanto educadoras, se a gente domina uma ou duas abordagens, a gente já tem que estar feliz da vida. Quanto mais dominar as várias metodologias para pensar em cada aluno. Então, a alfabetização eficaz. O que nós devemos saber sobre uma alfabetização eficaz? Uma alfabetização que chegue, que tenha como alvo destravar de vez a leitura e a escrita das crianças. Olha só, a número 1. O ensino explícito do código alfabético, a correspondência entre sons e letras. Entenda uma coisa, ela não é óbvia para a criança. Tudo tem que ser ensinado explicitamente, ponto por ponto. Muitos de vocês, educadores, mamães, professores, falam assim para mim, eu quero ensinar pelos sons das letras, mas eu não sei os sons das letras. Então, se você não sabe, e a nossa missão aqui é ensinar você, educadora, para que você ensine a criança, a gente tem que entender que esse ensino para a criança tem que ser explícito. Porque não é natural, não é algo que a criança vai construindo. Você fala uma palavra, ela não percebe a pequena unidade. Então, você fala uma palavra como caiu, ela não vai perceber A, I, U. Não. É você que vai ensinar explicitamente o som de cada uma daquelas letras. Ela vai olhar a letra e saber que tem um som. E aí, quando ela for ler, quando ela for fazer a sua decodificação, ela vai olhar a palavra caiu e ela vai lá, A, K, porque C não faz som. C com A é CA, mas K de caiu, A, K, I, U. Se ela domina o I e o U no som, ela lê, ela decodifica. Então, o ensino explícito do código alfabético número 2 tem a ver com a progressão racional. Tem que ter uma ordem lógica na aprendizagem, gente, não pode ser algo largado, jogado de qualquer jeito. Por exemplo, tem que ser do mais simples para o mais complexo, do regular para o regular, do mais frequente para o infrequente, e assim por diante. A gente não deve começar ensinando, por exemplo, a ordem das letras pela ordem alfabética, porque ela não é a mais simples. Nós devemos começar do mais simples para o mais complexo. Então, o mais simples, ensinar as vogais, depois ensinar as letras que têm só um som, por exemplo, antes de ensinar o C, que está lá, A, B, C, é a terceira letra. Mas a letra C já tem 2 sons. Então, a gente começa como? Ensinando do mais simples para o mais complexo. A número 3, aprendizagem ativa, que associa leitura e escrita. Então, são eficientes as atividades de leitura e composição de palavras à mão, gente. Essa ideia que estão colocando na cabeça de vocês que, vamos abolir a letra cursiva, nem serve para muita coisa. Você que está aí me assistindo, você escreve como? Letra de forma, letra bastão ou letra cursiva? A letra cursiva é provado cientificamente pela ciência da leitura que a letra cursiva, quando você escreve, quando a criança escreve, é uma forma de consolidar, de registrar, também pelo movimento. Ela é importante.
ela é importante. Isso a gente está falando de uma criança que já está na fase de alfabetização, tá? Não de pré-alfabetização. Transferência do explícito para o implícito. O treino diário leva uma leitura fluida e automática, liberando o cérebro para refletir sobre o sentido do texto. O que quer dizer isso? Quando a criança ela consegue ler uma palavra que é o explícito, a palavra está ali, e levar para o implícito, que é todo o texto, ela começa não só a ler, mas compreender. Tem a ver com compreensão. Sabe criança que lê e não compreende? Você fala para ela contar a história do livro, alguma coisa que ela leu no final e ela não consegue? É isso, está faltando isso. O número 5, escolha racional de exemplos e exercícios. Gente, escolher palavras com fonemas e grafemas que você já ensinou. Não vai ensinar uma coisa que a criança nunca viu. Querer que ela leia ou escreva, não apresentar palavras com erros ou mal escritas. Então, quando a criança está lá, dentro dessas abordagens que começa pela escrita, que já não está na ordem certa, começa pela escrita, a criança escreve errado, o educador fala, não apaga, não corrige. Ah, não, tem que respeitar a criança porque ela fez uma tentativa. Não, você tem que corrigir imediatamente para que não haja consolidação do erro, ter variedade, ter muitos exemplos. Por isso que o Como Educar com Música aqui é com muita variedade, porque tem muito som, é música junto. Tem que ter variedade no ensino. Aquela coisa chata, que a criança só fica ali sentada. Ó, vem o número 6, que é compromisso ativo, atenção e prazer. Gente, a criança tem que sentir prazer quando está aprendendo. Ela não pode ficar só sentadinha. Ela tem que se movimentar. Aí sim, ela tem que estar ativa, ela tem que estar ali engajada com você. Aí sim eu defendo a ideia da criança em atividade, não da criança passiva como era feito há anos atrás, da minha época, por exemplo. E o número 7, adaptação ao nível da criança. É necessário identificar regularmente em que nível a criança está, a fim de melhorar os exercícios, escolher os exercícios que você vai fazer a sua criança progredir. Tem que ter esse olhar para a criança. Se a criança não está conseguindo do mais complexo, você tem que voltar. A criança já está no 3º ano, Rô, mas ela não lê, então tem que voltar, tem que adaptar. Às vezes uma criança com 5 anos está mais preparada para a leitura do que uma criança com 8. Sabia disso?